A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia ARBE, que vai pro ar neste espaço, quinzenalmente às quartas-feiras, às 14h10, com reposição aos sábados às 12h. A ARME acaba de tornar público o relatório estatístico do setor de combustíveis referente ao primeiro semestre deste ano, que contém outras informações relativas à diminuição de venda dos combustíveis em Cabo Verde, na ordem dos 32,1% face ao período homólogo de 2019, em virtude da conjuntura internacional marcada pela pandemia de Covid-19. Para explicar-nos melhor o que diz o relatório, estaremos à conversa com o diretor do Departamento do Setor de Combustíveis na ARME, engenheiro Carlos Ramos. Mas antes convidamos-lhe a ouvir uma curta reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a ARME nos últimos 15 dias. A reportagem com Carlos Sá Nogueira. O Governo acaba de aprovar, através da Resolução número 4/2020, publicado no BO Primeira Série número 87, de 27 de julho, o calendário de desligamento, switch off, dos sinais televisivos analógicos para TDT, Televisão Digital Terrestre, em todo o território nacional, a partir do dia 17 de agosto. É que, de acordo com a mesma resolução, cabe à Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, no âmbito das suas competências em matéria de gestão de espectro em Cabo Verde, notificar os operadores de televisão das datas e horas para o desligamento de cada localidade, acompanhar e fiscalizar a implementação e o cumprimento do calendário hora aprovado. O PCA da Cabo Verde Broadcast e a empresa que gera a TDT, Luís Ramos, garante que a televisão digital terrestre está bastante avançada e presente em todas as ilhas e municípios do país, faltando apenas os concelhos de Paúl e Ribeira Grande de Santo Antão. O desligamento, como já se pode constatar na solução aprovada pelo Governo, será feito por fase. Será feito de uma forma faseada, de uma forma tranquila, por forma a facilitar a transição, para que a transição aconteça de uma forma mais tranquila possível para a população, não é? E isso irá acontecer, como eu disse, de forma gradual, começando para as ilhas onde a TDT já existe há algum tempo, porque a caso de Santiago, a TDT existe em Santiago já há 4 anos, Santiago, São Vicente, Maio, Sal, são as ilhas onde o desligamento terá lugar logo em agosto e alguma parte em novembro, não é? As outras ilhas acontecerá em novembro, dezembro e terminará em janeiro, em 28 de janeiro, na ilha de Santo Antão, que é a ilha que neste momento, como eu disse há pouco, está mais atrasada, tendo em conta que falta completar a transição e a implementação da televisão digital nos 2 municípios de Paúl e da Ribeira Grande. O relatório de indicadores estatísticos das comunicações eletrónicas relativo ao segundo trimestre de 2020, com informações referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa, do serviço de internet e de televisão por assinatura, à evolução de tráfego de voz e de SMS na ótica dos mercados retalhistas, acabam de ser publicados pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia. De acordo com este relatório, no final do mês de junho de 2020, os serviços de telefonia fixa contava com 57.508 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, o que significa um decréscimo de 4% quando comparado com o período homólogo do ano passado. Já em relação ao primeiro trimestre de 2020, verifica-se um aumento de 1%. No que se refere ao tráfego de voz, no segundo trimestre de 2020 foram gerados cerca de 4,8 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um decréscimo de 45% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Quando se refere ao período homólogo do ano passado, verifica-se um decréscimo de 53%,
no total do tráfego de voz. Relativamente aos serviços de redes móveis, o número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde, em junho de 2020, foi de 549.858 cartões, o que representa um decréscimo de 7% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Nota-se, segundo este relatório, que o período homólogo em 2019 representa um decréscimo de 5%. A taxa de penetração neste período foi de 99%. O tráfego total gerado na rede móvel no segundo trimestre de 2020 rondou os 304 milhões de minutos, apresentando um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior e de 21% quando comparado com o período homólogo do ano passado. Já o número total de assinaturas do serviço de acesso à internet durante o segundo trimestre de 2020 foi de 439.104 assinaturas, das quais 89% foram fornecidas pela tecnologia banda larga. Isto deve-se ao facto da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo. Assim, o número de assinaturas ao serviço de acesso à internet diminuiu em cerca de 1% no segundo trimestre de 2020 relativamente ao primeiro trimestre do mesmo ano. No período homólogo do ano passado, registrou-se um aumento de 6%. Para informações mais detalhadas sobre os dados deste relatório, queiram consultar o nosso site www.arme.cv. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia acaba de publicar o relatório do setor de combustíveis referente ao primeiro semestre de 2020, contendo informações sobre os principais indicadores do setor que influenciaram o mercado de combustíveis no nosso país ao longo dos primeiros 6 meses deste ano. De acordo com este relatório, no mercado interno, os preços de venda ao consumidor final registraram descidas generalizadas para todos os produtos petrolíferos regulados, com destaque para a gasolina, o gasóleo e o butano, que atingiram mínimos históricos desde 2004. Em média, todos esses produtos registraram-se uma descida de 4,6% mensalmente quando comparado com o período homólogo de 2019, em que os combustíveis estiveram 12,9% mais baratos. De uma forma geral, a atividade petrolífera em Cabo Verde perdeu a pujança de crescimento de venda dos últimos 5 anos, média 11,5% ao ano, alavancado sobretudo pela reconquista do mercado de bunkering e da aviação civil. No primeiro semestre de 2020, houve uma redução de 35,6% nas vendas dos produtos petrolíferos, comparativamente ao período homólogo, e os mais afetados foram o jet A1 e o fuel. Ainda de acordo com o relatório, durante o primeiro semestre de 2020, as importações de combustíveis das duas petrolíferas totalizaram 167.132 toneladas, o que representa uma diminuição de 32,1% em relação ao mesmo período de 2019. O valor de compra de combustíveis situa-se em mais de 8 milhões de contos, o que representa um decréscimo de 31,8% relativamente ao primeiro semestre de 2019. Recorde-se que o setor de combustíveis em Cabo Verde, durante o primeiro semestre de 2020, ficou igualmente marcado pela maior crise sanitária global do nosso tempo, provocada pelo novo coronavírus, com reflexo em todas as atividades económicas. Deste modo, a atividade petrolífera mundial ressentiu-se profundamente com esta crise devido ao confinamento de pessoas, afetando os transportes aéreos, terrestres e marítimos, um dos grandes consumidores de combustíveis. O petróleo do Mar do Norte, conhecido por Brent, por exemplo, atingiu o mínimo diário de $9,12 por baril em abril, valor mais baixo desde dezembro de 1998.
Como anunciamos no início deste programa, temos connosco o diretor do Departamento de Combustíveis, engenheiro Carlos Ramos, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para ajudar-nos a perceber o conteúdo deste relatório semestral, que de resto concluiu que o petróleo atingiu o seu mínimo histórico de 9,12 dólares por barril desde dezembro de 1998. Senhor engenheiro, a ARME acaba de publicar o relatório estatístico do primeiro semestre sobre o setor dos combustíveis. Faz-nos uma pequena resenha deste documento. Antes de mais, queria saudar todos os telespectadores do programa Regulação da Economia. Quanto ao relatório, é publicado 2 vezes ao ano. O primeiro é relativo ao primeiro semestre do ano e o segundo relativo ao ano todo. O relatório aborda dois pontos. Um é a conjuntura internacional dos combustíveis e também o segundo ponto, que é o mercado nacional de combustíveis. Na conjuntura internacional é abordada a evolução do preço do crude, do petróleo no mercado internacional, o mercado cambial e também a perspectiva a curto prazo do mercado do petróleo. E no mercado nacional dos combustíveis se aborda as importações, os volumes de venda dos combustíveis e as atualizações efetuadas pela agência, pela ARME, no primeiro semestre de 2020. O petróleo do Mar do Norte, conhecido por Brent, atingiu o seu mínimo diário de 9,12 dólares por barril. O senhor engenheiro já tinha referido. Em abril, valor mais baixo desde dezembro de 1998. O que é que esteve na origem de todo este fenómeno? Vários fatores influenciam o preço do petróleo no mercado internacional. Mas concretamente, esta diminuição que ocorreu a 21 de abril deste ano, ocorreu destacaria entre outros fatores, destacaria 3 fatores. O primeiro é o anúncio que o FMI fez em meados de abril de que a economia global teria uma quebra de cerca de 3% e com risco de uma recessão econômica. O segundo é a paralisação das atividades nas grandes economias, fazendo com uma queda brusca na procura do petróleo e dos seus derivados. E o terceiro, não menos importante, é a oferta de petróleo no mercado internacional. Ou seja, havia muita oferta e pouca procura. Então, as capacidades de armazenagem a nível mundial estavam no seu estoque máximo. E com isso, e como a produção do petróleo continuava, o corte da produção do petróleo não acompanhou também a procura. Então, havia muito estoque no mercado e então também isso contribuiu de que maneira para a queda do preço do petróleo. Obrigada pelos esclarecimentos. O dado deste documento apontam que durante o primeiro semestre de 2020 foram importadas 167.132 toneladas de combustíveis, tendo registrado uma diminuição de 32,1% quando nós comparamos com o período homólogo de 2019. Como é que o senhor engenheiro poderá explicar esta redução durante esse período? Com o confinamento das pessoas em suas casas, com o fechamento das fronteiras e a paralisação das atividades económicas e sociais no nosso país, fruto da declaração do estado de emergência, levou que a procura também interna pelos produtos petrolíferos diminuíssem de uma forma brusca, o que tem reflexo exatamente também na compra, ou seja, nós vendemos compramos consoante a necessidade do consumo interno. Então, pela diminuição do consumo, também houve uma redução da importação em torno de 32,1%. Também de realçar que, com isso, o país gastou menos em aquisição de combustíveis
em torno de 4 milhões de contos, se compararmos com o primeiro semestre de 2019. Obrigada. Esta diminuição na importação dos combustíveis tem uma grande implicação nas vendas. Como? Exatamente. Os produtos petrolíferos em Cabo Verde, o uso mais comum, por assim dizer, é para a geração de eletricidade e também para os transportes. Quando digo transporte, quer dizer o transporte aéreo, marítimo e terrestre. E durante todo esse período de confinamento, e já tinha dito anteriormente, então a procura baixou significativamente durante este período, levando a uma queda de 36% nas vendas no mercado interno, sobretudo pela diminuição do consumo do fuel óleo e gasóleo para bunkering, ou seja, para o fornecimento à Marinha Internacional, e também pela diminuição do tráfego aéreo, fruto do fechamento das fronteiras. A título de exemplo, por exemplo, o jet, que é o combustível para a aviação, baixou de janeiro, antes da pandemia, por exemplo, vendíamos cerca de 12 mil toneladas por mês. E de abril até agosto, depois da pandemia, temos uma diminuição para cerca de 2 mil toneladas por mês. Então, uma diferença de cerca de 10 mil toneladas ao mês, para ver como que o nosso mercado contraiu. E também é bom salientar de que desde uns 5 anos atrás, a esta parte, a procura pelos combustíveis em Cabo Verde aumentou significativamente. Estávamos a crescer cerca de 11,5% ao ano em termos de vendas no mercado cabo-verdiano. Mas com esta pandemia já lá vai 36% a menos relativamente ao primeiro período de 2019. Senhor Engenheiro, quais foram os produtos que sofreram maior impacto de vendas? No mercado interno, no mercado interno temos uma queda de cerca de 10% e os produtos que mais sofreram foi o gasóleo e a gasolina. E no mercado de reexportação, o mercado externo, como chamamos, que caiu cerca de 50%, temos o fuel óleo, que é fornecido, que é utilizado para a produção de energia elétrica aqui, mas também que é utilizado para a Marinha Internacional. Este combustível caiu significativamente, cerca de quase 70% nos últimos meses. E temos o gasóleo e o jet também, que já tinha referido anteriormente, baixou significativamente. Muito obrigada. Senhor Engenheiro, nunca é demais recordar os mecanismos como se estabelece os preços máximos de venda dos combustíveis ao consumidor final. Quer falar um bocadinho sobre desses parâmetros? Nós, para fixarmos os preços dos combustíveis, é realizado através do decreto-lei, da fórmula que está no decreto-lei 19/2009, de 22 de junho. A fórmula de cálculo é os custos da importação, o custo da aquisição do produto no mercado externo, mais os custos internos. Os custos internos são os custos da logística e o custo da distribuição. Os custos da logística é desde a armazenagem primária, onde se recebe os produtos importados, até colocar em todas as ilhas. E depois, os custos da distribuição têm a ver com o transporte dos combustíveis destas instalações até ao consumidor final e aos postos de revenda dos combustíveis. Então, o parâmetro de aquisição, da logística e distribuição é aplicado o IVA mais as outras taxas. As outras taxas temos a taxa de segurança marítima, a taxa ENAPOR e a taxa de manutenção rodoviária. Somando tudo isso, temos o preço final.
Mas é bom também dizer que, na verdade, as atualizações mensais é sobretudo por causa do parâmetro CP. Se o parâmetro CP, que é o custo de aquisição de combustíveis, é que varia conforme o mercado externo. Essas flutuações do mercado externo é repercutido no mercado interno com uma defasagem de um mês. Ainda de acordo com o relatório, durante o primeiro semestre deste ano, registrou-se uma queda acentuada de preços dos produtos nos meses de abril e de maio. A que se deve este comportamento no mercado? A pandemia da Covid-19. Os preços do petróleo, dos combustíveis no mercado interno é reflexo direto das variações, como tinha dito anteriormente, das cotações do petróleo e dos seus derivados no mercado internacional. Os preços de venda no mercado nacional tiveram quedas significativas, como disse, no mês de maio, fruto da queda também do petróleo, que em abril valia cerca de 18, em média, a média do preço do gasóleo de petróleo, desculpe, em abril era de cerca de $18. Enquanto que em janeiro tínhamos o preço médio do petróleo em cerca de $64. Portanto, esse decréscimo do petróleo, que em abril atingiu o seu mínimo, fez com que, de facto, no mercado interno tivéssemos uma queda significativa dos preços, sobretudo da gasolina, do gasóleo e do butano, que atingiram mínimos de 2004, desde que o preço de combustíveis é fixado pela autoridade reguladora independente. Muito obrigada. A ARME tem recebido várias reclamações por parte dos consumidores sobre vendas de gás butano pelos revendedores, além do preço fixado pela reguladora. O que é que o consumidor pode fazer numa situação dessas? De facto, a ARME tem recebido algumas reclamações dos consumidores relativamente ao preço que se vende nos postos e também nos revendedores, postos de venda dos combustíveis e também nos revendedores, acima do que é estabelecido pela entidade reguladora. O que os consumidores devem fazer é denunciar. Denunciar como? Através dos meios que a ARME dispõe para o efeito. Temos o Facebook da ARME, que se pode entrar e fazer a denúncia. Temos o portal do consumidor, que o endereço é consumidor.arme.cv. Temos o e-mail, que é Serviço de Apoio ao Consumidor, que é sac@arme.cv, e os números de telefone que temos, que são 260 4400, 260 4401, 260 4402. Dizer também que desde outubro do ano passado, a ARME deu uma instrução para que em todos os grades de venda de garrafas de gás butano tivesse a informação de preço, que é mais ou menos igual a este aqui, em que tem os preços das garrafas de cada mês. Portanto, qualquer consumidor que vá comprar uma garrafa de butano num revendedor ou num posto de venda e não encontrar, por exemplo, o preço daquele mês afixado na grade, portanto, pode denunciar também pelos meios dito anteriormente, de forma que a entidade reguladora e também as entidades ligadas às atividades econômicas possam agir e fazer prevalecer o preço que é fixado pela autoridade. Obrigada pelos esclarecimentos. Para concluirmos a nossa conversa, perguntava-lhe quais são as perspectivas a curto prazo para o mercado dos combustíveis, considerando o contexto pandémico em que nós nos encontramos neste momento. É muito difícil prever a curto prazo o que pode acontecer no mercado, porque tem vários fatores que influenciam
o preço de petróleo e dos seus derivados. Desde as tensões geopolíticas, o clima, as epidemias, as pandemias, tudo isso influencia o preço do petróleo no mercado internacional. Mas os analistas do setor apontam que para nos próximos tempos tenhamos uma demanda pelo petróleo e pelos seus derivados superior à oferta do petróleo. De modo que isso leva inevitavelmente ao aumento de preços, e o que nós verificamos nos últimos 3 meses, aumentos graduais do preço, e é o que se espera nos próximos tempos, caso a situação, por enquanto a situação pandémica persistir, e também que os outros fatores não mantenham constantes. Essa é a perspectiva a curto prazo do mercado dos combustíveis. Obrigada, Sr. Engenheiro, pela entrevista. Com esta conversa com o diretor do Departamento de Combustíveis, Engenheiro Carlos Ramos, que esperamos tenha merecido a vossa atenção, e a caminhar para o fim de mais uma edição deste programa, convidamos-lhe agora a escutar um belo trecho musical intitulado Chuba, de Belmiro Semedo, que acabam de bafejar as terras destas ilhas para a alegria dos camponeses. Chuba, 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 oh yeah. Chuba, 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 meu jardim fica sem flor. Chuba, 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 minha taqui fica sem água. Chuba, 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 oh yeah. Chuba, 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 meu jardim fica sem flor. Chuba, 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 minha tanque fica sem água. Chuba, 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 oh yeah. Chuba, não espera papá, minha sementeira, minha semente botânica. Não espera papá, puxada na mão. Ah, Chuba, por deixar no seu tua esperança. Ah, Chuba, tu vai buscar tua bem. Ah, Chuba, por deixar no seu tua esperança. Ah, Chuba, tu vai buscar tua bem. Juntado na puja, onde eu vi aquele outro lado. Madanca tempo fazer, madanca tempo cuidar. Quem diz que vida de mal, ai, ai, ai. Juntado na puja, onde eu vi aquele outro lado. Madanca tempo fazer, madanca tempo cuidar. Quem diz que vida de mal, ai, ai, ai. Mas me, eu perdi a esperança. Champanhe e viola, o grito minha camponesa. Chanto manhas guintes, mas não me conta a história. Ai, Chuba, já não sou tua esperança. Ai, Chuba, tu vai buscar tua bem. Ai, Chuba, já não sou tua esperança. Ai, Chuba, tu vai buscar tua bem. E desta forma chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem. A economia é desafio de todos.
Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental.